sétimo ano, tudo bem? Quero dizer que eu estou com saudade de vocês, mas que em breve essa pandemia vai passar, se Deus quiser, e nós nos encontraremos novamente em sala de aula, para vocês tirarem aí todas as dúvidas acumuladas, né, durante essa quarentena. Então, visando dar continuidade aos nossos estudos, hoje trago nessa videoaula um resumo sobre os principais conteúdos que vimos no primeiro bimestre, que foram seres vivos e a origem da vida e a evolução biológica. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo que eu tentarei ajudar da melhor forma possível. E o que seria um ser vivo? O que diferencia um ser vivo de um ser não vivo? Quais características, né, que os seres vivos compartilham e que os definem? Então, você pode dizer que um ser vivo fala, um ser vivo respira ou se movimenta. Além dessas características externas, há várias outras que definem um ser vivo, como, por exemplo, a composição química semelhante. Todos os seres vivos irão apresentar em sua constituição elementos químicos como o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Esses quatro elementos irão se unir e formar o que chamamos de compostos orgânicos. E o que seriam esses compostos orgânicos? O carboidrato, que são os açúcares do nosso corpo, os lipídios, que são os óleos e as gorduras, as proteínas, que são aminoácidos, e os ácidos nucleicos, que é o nosso DNA. Então, todas essas substâncias, todos os seres vivos compartilham. Além disso, todos os seres vivos apresentam uma organização celular. Isso quer dizer que todos os seres vivos são compostos por uma ou mais células. Como, por exemplo, uma bactéria ela é unicelular. A bactéria ela é a própria célula, que é formada por uma célula chamada de procarionte. E em sua principal característica são células que não têm núcleo e o seu DNA ele é solto no citoplasma. Já seres mais complexos, como nós, também chamados de seres pluricelulares, que contêm várias células, são formados por células eucariontes, que são aquelas que apresentam núcleo. E esse núcleo, dentro dele, na verdade, vai ter o nosso DNA. Tá aí a principal diferença e a principal característica entre essas duas células. Então, o tipo de célula vai depender do tipo de ser vivo. Todos os seres vivos compartilham entre si o metabolismo, apresentam o metabolismo, que são reações químicas que ocorrem, né, no nosso corpo, especificamente nas células, para que consigamos funcionar, consigamos sobreviver, crescer, a respiração, a digestão, tudo isso está relacionado ao metabolismo, né, às reações químicas do nosso corpo. Todos os seres vivos irão apresentar um ciclo de vida nesse ciclo, né, que é nascer, crescer, reproduzir e morrer, né? Entre esse ciclo, a reprodução entre os seres vivos podem ser de dois tipos. A assexuada, onde um único ser vivo ele vai dar origem a outro idêntico a ele, por formar clones, e a reprodução sexuada, onde será necessário dois indivíduos, né, de sexos diferentes, macho e fêmea, onde irão unir os seus gametas, no macho o espermatozoide, na fêmea o ovócito, irão formar aí nessa união um zigoto, que se desenvolverá e formará em um novo ser vivo, certo? Além do ciclo de vida, existe a hereditariedade. Todos os seres vivos irão compartilhar seus genes, irão compartilhar seus descendentes para as próximas gerações. Isso ocorre através da reprodução. Na hereditariedade, você pode perceber que algo em você parece com seu pai, por exemplo, ou com sua mãe. Seja a cor do cabelo, a cor da pele, a cor do olho, que está relacionado com a passagem do DNA deles para vocês. Diretamente relacionado com a hereditariedade. E sim, todos os seres vivos reagem ao ambiente, né? Vão apresentar reação em movimento. Nós, por exemplo, quando estamos com frio, pegamos um cobertor, é uma reação, né? E vamos lá e nos cobrimos. Estamos reagindo ao ambiente que nós nos encontramos. Até as plantas, que aparentemente não se movimentam, esboçam algum tipo de reação ao ambiente em que vivem. Suas folhas, por exemplo, ficam em direção ao sol, né? Para realizar a fotossíntese, para que elas possam ter energia. Ou se nós tocarmos, por exemplo, em uma folha, algumas se fecham, então elas têm um movimento e reação ao toque. Essas são algumas características, as principais, né, que todo ser vivo compartilha
e que define, né, o que é um ser vivo. Porém, antigamente existia dúvidas de como teria surgido os seres vivos. E por isso que temos aqui algumas teorias, né, sobre o surgimento dos primeiros seres vivos. Uma delas é a teoria da geração espontânea, também chamada de abiogênese, que era algo acreditado pela Igreja e por Aristóteles, um filósofo muito conhecido. Né? Essa teoria afirmava que todos os seres vivos poderiam surgir a partir da matéria não viva ou em decomposição. Isso porque observava-se larvas que saíam de carnes, né, de cadáveres. Ele achava que essa carne se transformava na larva. Porém, um outro filósofo, em 1668, Francesco Redi, ele fez um experimento para tentar comprovar que não era bem assim que acontecia, pois ele não acreditava na teoria da geração espontânea. Então, pegou 2 frascos, nesses frascos colocaram carne, né? Um frasco estava tampado e o outro estava aberto, e ele percebeu que no frasco aberto moscas tinham acesso à carne, né, e colocavam ali ovos. E esses ovos, com algum certo tempo, eclodiam e viravam larvas. Já no pote fechado não tinha o contato com a mosca, então não aparecia nada. E aí ele percebeu que não era a carne que se transformava em larva, e sim eram os ovos, né, da mosca que eclodiam e davam origem às larvas que posteriormente seriam novas moscas. E foi a partir daí que surgiu a teoria da biogênese, de que toda ou qualquer forma de vida só pode se originar de um outro ser vivo. Né? Um ser vivo origina outro. Porém, ela não era muito aceita para a época. Nick Han era um dos filósofos que eram contra a biogênese, ele acreditava na abiogênese, e Spallanzani acreditava na abiogênese. Os dois tentaram fazer experimentos para comprovar, né, a existência ou não desses seres vivos a partir da matéria inanimada. Needham fez experimentos com caldo, ferveu caldo aí em vidros e percebeu que tinha micro-organismos mesmo fervendo. Ele achava que os micro-organismos, que são seres vivos, surgiam do caldo nutritivo, de um caldo de carne. Já Spallanzani aqueceu por mais tempo esse caldo e esses micro-organismos sumiram. Ambos os frascos de vidro estavam expostos ao ar. Pasteur, ele tentou aprimorar o experimento de Needham e Spallanzani. Ele acreditava, né, na biogênese. Ele aprimorou esse experimento para tentar comprovar essa teoria. E colocou frascos, né, em pescoço em forma de cisne, ferveu esses caldos e um líquido, que era o caldo, permaneceu estéril. Isso porque o pescoço do vidro ele não permitia com que os micro-organismos que estavam no ar entrassem, né, dentro desse caldo. Ele quebrou o pescoço de cisne, o vidro, né, e esse caldo ficou em contato com o ar. Então, ele percebeu que esse contato com o ar, o caldo aparecia micro-organismos. Então, ele deduziu que o micro-organismo não vinha necessariamente do caldo, mas sim do ar, do ambiente que estava em contato, né, com esse caldo. Então, é a teoria mais aceita, né, de que um ser vivo só se origina, e outra é a teoria que a gente conhece, que é verdadeira, que sabe que é verdadeira. E aí existiu também teorias sobre a origem do primeiro ser vivo. Como é que o primeiro ser vivo chegou à Terra? Né? Como foi que se originou o primeiro ser vivo que deu origem a todos os outros seres vivos da Terra? Então existia na época a teoria da panspermia cósmica, de que a vida teria surgido cósmico, tinha vindo, né, do espaço através de meteoros. E esses meteoros traziam compostos, né, ou seres vivos microscópicos como as bactérias. E eles achavam que as bactérias ou esses micro-organismos deram origem a todos os outros seres vivos, mas que veio do espaço, certo? Do cosmos. Teve a teoria de Oparin e Haldane, também conhecido como evolução molecular, no qual, para eles, a vida surgiu após um longo processo de transformações químicas proporcionadas pelas condições da Terra primitiva. Então, quando a Terra surgiu, ela apresentava várias características, muita radioatividade, era bastante quente, precipitação de chuva, gases. Então, todas essas características são chamadas de substâncias inorgânicas. E aí ele achou que essas substâncias inorgânicas, ao longo do tempo, sofreram uma evolução, uma transformação em moléculas ou compostos orgânicos, que são justamente os compostos
presente nos seres vivos. E surgiu daí o primeiro ser vivo, também chamado de coacervados, que era um conjunto lá de proteínas, moléculas de proteínas. Mais para frente, Stanley Midgley e Harold Urey, eles tentaram construir um sistema, né, que simulava as condições supostamente existentes na Terra primitiva. Então, eles simularam o que ocorria na Terra, certo? Quando elas surgiram alguns bilhões, né, de anos atrás. E eles conseguiram, através desse experimento, os compostos orgânicos. Eles conseguiram extrair desse experimento esses compostos orgânicos que estão presentes nos seres vivos. Porém, não foi muito bem aceito porque eles não simularam exatamente os mesmos gases, né, que existiam naquela época. Então, essas foram as teorias que rodeiam, né, o surgimento do primeiro ser vivo. Até hoje, exatamente, não tem uma que comprove como o primeiro ser vivo surgiu, porém há uma teoria chamada de teoria heterotrófica, que é a teoria que acredita que o primeiro ser vivo foi algo semelhante a uma bactéria, certo? Uma bactéria. E aí nós vamos para a evolução biológica. Como é que uma bactéria, que é uma das teorias que rodeiam, né, o primeiro surgimento do primeiro ser vivo, deu origem a tantos outros seres vivos, a nossa diversidade. Hoje sabemos que os seres vivos presentes no mundo se deu por causa de transformações, né, de mudanças. Para o nome transformações, né, para essas transformações, damos o nome de evolução biológica, que são as transformações das espécies que sofrem ao longo das gerações, né, que as espécies sofrem ao longo das gerações. Porém, não foi bem assim, não era bem assim que se acreditava. Até o século XIX, acreditava-se, 18 por aí, acreditava-se no criacionismo, né, que Deus, a igreja principalmente, que Deus tinha criado tudo, todos os seres vivos, né, o mundo e tudo que tinha nesse mundo, né, no planeta. Além disso, as pessoas acreditavam, junto com o criacionismo, que as espécies não mudavam. Elas eram fixas, porque foi Deus que fez, elas eram perfeitas, então não precisavam mudar. E aí, ao longo do tempo, surgiu outras teorias, né, para o surgimento e as mudanças dos seres vivos, que foi o evolucionismo ou transformismo, que acreditava que as espécies elas se transformavam ao longo do tempo. Que é a evolução biológica. Não era muito bem aceita, porém, alguns pesquisadores, naturalistas, tentaram explicar o evolucionismo, a transformação das espécies. Um deles foi Lamarck, e Lamarck tentou explicar as mudanças das espécies através da lei do uso e desuso e da transmissão dos caracteres adquiridos. Ele dizia que uma espécie mudava de tanto usar o membro, né, do seu corpo. Aquele membro que a espécie se desenvolvia era porque era muito utilizado. Um exemplo é da girafa. De tanto antes a girafa tinha um pescoço pequeno e de tanto ela esticar o pescoço para se alimentar em galhos altos, esse pescoço ele cresceu. Né? De tanto ele usar o pescoço se desenvolveu. E aí as outras partes atrofiavam. Aquilo que não era usado pela espécie, né, pelo animal, atrofiava. Ele ainda dizia que essas características adquiridas, né, no ambiente, por causa do esforço, era passado para os seus descendentes. Então, se a girafa conseguiu o pescoço longo, né, de tanto esticar, os seus filhos reproduzissem, os seus filhos nasceriam já com os pescoços longos. E hoje já sabemos que não é bem assim. Né? Outro pesquisador naturalista, que foi Darwin, né? E o Wallace, que contribuiu muito com os pensamentos de Darwin sobre a transformação dos seres vivos ao longo do tempo, ele acreditava na teoria da evolução por seleção natural. Ele dizia que o ambiente selecionava os animais com mais características favoráveis para sobreviver naquele ambiente e se reproduzir. Então, digamos que as aves, né, estivessem em um mesmo lugar, porém aquele lugar só tivesse sementes, né, e existissem aves de diferentes bicos. É claro que naquele ambiente iria sobreviver a ave que tivesse um bico mais adequado, mais forte para se alimentar das sementes, né? E, consequentemente, aquelas outras aves que não tinham bico forte iriam desaparecer ao longo do tempo porque não iam conseguir se alimentar.
Então, o ambiente onde só tinha semente selecionou aquele pássaro que tinha o bico mais forte, né, para comer a semente. É essa a teoria, né, de Darwin, né, que Darwin acreditava que as espécies se transformavam ao longo do tempo por causa que o ambiente selecionava as características mais adaptadas, mais aptas para a sobrevivência e reprodução dessas espécies. Além disso, a transformação da espécie pode gerar uma nova espécie, ou seja, uma mudança, né, de espécies totalmente diferentes. Para isso, nós damos o nome de especiação, que é o surgimento de novas espécies. E a especiação está relacionada diretamente com a separação de uma população, que é um conjunto de uma mesma espécie, em outras duas diferentes. Está relacionado com a barreira geográfica, com o isolamento geográfico e com o isolamento reprodutivo, que foi algo que nós vimos, né, em sala de aula. Então, sobre isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, que eu ajudarei da melhor forma. E de como a gente pode comprovar a evolução e a transformação das espécies, né? De que forma a gente tem que acreditar nessa transformação. Então, existem algumas evidências dessa evolução, como os fósseis, né? O âmbar era uma resina que saía das árvores e ela conseguia conservar alguns animais que se alimentavam daquelas árvores, como insetos, por exemplo. Né? Além disso, há ossos, há pegadas, né? Vestígios de dinossauros que viveram há milhões de anos. E através dos fósseis nós conseguimos saber o tempo, né? Qual era o ambiente que aqueles seres vivos viviam. Então, fósseis são restos ou vestígios, né, de seres vivos que viveram no passado e ficaram preservados. Além dos fósseis, há as evidências anatômicas da evolução. Isso quer dizer que muitos seres vivos compartilhavam, né, de um ancestral comum, que era um ser que deu origem a vários outros. E dentro né, essas evidências anatômicas está as estruturas homólogas, que são estruturas que diferentes espécies apresentam em comum. Aqui está, por exemplo, o braço de um homem, a pata dianteira do cavalo, a nadadeira, né, de uma baleia ou de um golfinho e a asa de um morcego. Vocês podem observar que existem em seus ossos características em comum, né? O húmero, o rádio, a una. Então, isso quer dizer que são estruturas homólogas. Diferentes espécies que apresentam diferentes funções no ambiente irão apresentar a mesma estrutura interna. E isso relaciona que eles descenderam de um ancestral comum. E um ser vivo deu origem a todas essas espécies, né? O homem, ao cavalo, a asa do morcego e a baleia. E um ancestral comum deu origem a todos esses. Então, eles têm uma relação de parentesco. E as estruturas análogas, né, que são diferentes espécies e apresentam a mesma função, que, por exemplo, a asa do morcego, a asa de um inseto, a asa de uma ave, é a função de voar. E apesar, né, de ter essa mesma função, eles não apresentam uma mesma característica interna. Então, isso quer dizer que eles não descendem de um mesmo ancestral comum. E um ser vivo não conseguiu dar origem, né, à asa do morcego, na verdade, ao morcego, né, à ave e ao inseto. Então, eles não compartilham de um mesmo ancestral. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo, entre em contato comigo, que eu ajudarei da melhor forma possível. Um beijo, um abraço a todos e até a próxima videoaula.